Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. A gente resolveu gravar um podcast contando um pouco sobre várias coisas interessantes. Essa primeira temporada vão ser 10 episódios e a gente vai começar então hoje com o primeiro diretamente do Parque Nacional Selabatebe, em Lesoto, na África. E a ideia é que cada episódio a gente grave de algum lugar diferente para vocês. A gente queria ter mostrado a paisagem lá fora, mas tá bem feio, o tempo tá chovendo. Mas a gente vai botando algumas imagens enquanto a gente vai falando. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo bem. Esse episódio, como todos, vão ser gravados talvez dentro do motorhome, ou seja, a gente está em casa, por isso que os nossos microfones estão pendurados em instrumentos de cozinha. É o que temos. O tema do episódio de hoje, então, é o dia que a gente decidiu largar tudo. A gente vai contar um pouco para vocês de como foi esse nosso processo de largar a vida no mundo corporativo para virar viajantes nômades por aí. E vamos também contar um pouco dos bastidores disso tudo, como foi. Vocês conhecem muito o Ale e a Duda que viajam de motorhome pelos vídeos no YouTube, mas tem um Ale e Duda antes do Get Outside que a gente quer contar para vocês. Então vamos começar, Letícia. Primeiro conta pra gente quem é o Ale na fila do pão. Se apresenta, pra quem não conhece a gente ainda. Eu sou o Ale, tenho 40 anos, farei 41 daqui a 5 dias. A gente vive na estrada há 6 anos quase, né? A gente começou a viajar em janeiro de 2020. Então o que a gente vai contar pra vocês um pouco é antes dessa data, antes do janeiro de 2020, né? E a gente tá fazendo esse episódio aqui em vídeo, mas também em áudio, se você tá ouvindo pelo Spotify ou outras plataformas de áudio, mas a gente também tem em vídeo que você pode acompanhar um pouco de como é o nosso cenário aqui dentro do nosso motorhome. Mas enfim, eu sou gaúcho de Porto Alegre. A minha paixão por viajar provavelmente começou... A minha primeira viagem internacional foi aos 11 anos de idade. Minha mãe me levou pro Chile. E uns 2, 3 anos depois ela me levou de novo pro Chile. Foi quando eu vi a neve pela primeira vez, esquiei também. E aí, não sei, talvez ali tenha nascido a minha paixão por viajar, por conhecer coisas diferentes. Quando eu entrei na faculdade de Direito, e depois de cursar uns 2 anos mais ou menos, eu decidi ir morar fora. Então eu fui morar em Londres. Fui e voltei, mas no total eu devo ter morado em Londres uns 2 anos e meio praticamente. Tranquei a faculdade. E quando eu tava lá em Londres, eu fui lá, comecei a trabalhar. Trabalhei como garçom, limpei banheiro, trabalhei como pintor. Mas a maior parte do tempo eu trabalhei numa farmácia, trabalhava um pouco no estoque, um pouco na loja. E eu fui mais para viver, aprender ou falar melhor inglês. Mas quando eu fui para lá também eu fiz um curso de web design. Não sei se tu sabe disso, acho que não. Acho que sim. E aí eu montei o meu primeiro blog, onde eu contaria as minhas viagens pelo mundo. E aí eu começo a compartilhar um pouco de viagens que eu fiz enquanto morava lá. Então enquanto eu morava na Europa, que era pertinho, eu fui para Itália, fui para Eslováquia, fui para Áustria, fui para Holanda, fui para Bélgica, fui para Gales, fui para Escócia. Deve ter mais algum país ou outro aí na história. E aí eu ia compartilhando um pouco dessa jornada num blog que eu criei à mão. Fiz todo o código, sem nenhuma experiência. E aí eu começo então a minha jornada compartilhando conteúdo de viagem, mas ainda assim totalmente um hobby, né? E em 2007 eu volto para o Brasil, retomo a faculdade de Direito e sigo escrevendo as viagens de férias que eu fui fazendo. Viajei pelo Brasil, algumas partes. E aí me formo em 2010. E antes da formatura eu já estava trabalhando num escritório lá de Porto Alegre, como estagiário, né? E aí terminei a faculdade, fui efetivado, comecei a advogar. Mas seguia sempre fazendo minhas viagens de férias e voltava, compartilhava no blog o que eu vivia. Em 2013 eu tiro o blog do ar antigo, porque ele era muito difícil de mexer, era todo feito por códigos meus, então era muito ruim. E aí começaram a surgir plataformas, né, como o WordPress, por exemplo, e aí eu pensei, eu queria criar um negócio que não fosse meu nome, assim, então aí veio a ideia do Get Outside, que era um blog escrito, basicamente, né, eu criei redes sociais também, mas a dedicação nas redes sociais era muito pouco, era realmente mais escrever sobre os lugares que eu estava conhecendo, e assim foi de 2013 até 2019. Fazia viagem de férias, voltava, escrevia, e ali eu fui tendo contato como que eu poderia monetizar, né? Comecei a acompanhar vários criadores de conteúdo do universo de viagem e fui me familiarizando com tudo isso. Em
E essa é a história minha do Get Outside. No 2018 a gente se conhece. Não, a gente se conhece antes. 2015. Em 2015 a gente se conhece, mas em 2018 a gente começa a namorar. E logo a gente vem com a ideia de fazer uma viagem, talvez tirar um tempo fora. Os dois advogados em São Paulo, né? E a gente veio com essa ideia. Mas a gente vai falar um pouco isso, acho que agora você deveria se apresentar mais profundamente. Por curiosidade, o seu curso de web design e tudo mais, você fez pensando em quê, assim? Na verdade, quando eu fui contratado numa farmácia lá em Londres, o dono da farmácia, que era um iraniano, ele queria montar um site para farmácia para poder começar a vender online. E ele me pagou esse curso. Então foi basicamente por isso. E você acha que ele foi útil depois quando você foi criar o Get Outside? Muito. Se você fosse mudar alguma coisa na sua história, o que você mudaria? Nossa, que profundo. Nada. Muitos erros, muitas coisas da vida, mas isso faz parte do aprendizado. Sim. Gente, eu sou a Duda. Eu tenho 32 anos. Sou capixaba, sou de Vitória, Espírito Santo. E cursei faculdade lá. Na época que eu fui escolher a minha profissão, foi uma coisa meio de lógica e financeira também, né? Eu sempre gostei mais de humanas, embora eu fosse até boa em exatas, tá? Você acha que não, né, Alex? Eu acho que não. Mas eu era até boa em exatas, mas eu sempre fui melhor em humanas, sempre gostei de humanas. E aí, né, dentre as opções de humanas, porque é assim que a gente escolhe uma profissão no Brasil geralmente, o direito é o que financeiramente fazia mais sentido e era algo que eu gostava, minha mãe é juíza e tudo mais, então eu resolvi entrar nesse universo. Fiz faculdade por lá e quando eu me formei, um ano depois, com 23 anos, eu recebi uma proposta para me mudar para São Paulo para começar a trabalhar no escritório de advocacia lá. E aí eu comecei a trabalhar com compliance anticorrupção. Com 23 anos foi quando eu conheci o Ale, então em 2015. E aí quando eu me mudei para São Paulo, eu acho que foi quando eu tive a oportunidade de me conhecer, assim. Porque a gente é muito moldado pelas experiências que os nossos pais nos proporcionam na infância e na adolescência, né? A gente não escolhe muito. Embora eu acho que alguns traços profissionais já fiquem mais... Alguns traços pessoais já fiquem mais evidentes nessa idade. Mas tudo que eu fazia era mais relacionado ao que a minha família estava fazendo, né? Então você falou, eu viajei para não sei onde porque meus pais me levaram. Mas no meu caso era outro tipo de viagem. E aí quando eu me mudei, com 23 anos, que eu comecei a me conhecer melhor e ver o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer. E nesse mesmo momento eu me envolvi muito com... Talvez por isso, me envolvi muito com esse universo de autoconhecimento. Então eu fiz um curso de formação, me envolvi muito nessa questão de yoga, fiz um retiro na Amazônia. E aí quando eu fiz esse retiro na Amazônia, muita coisa mudou, porque foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, do nada, assim. E eu não tive nenhum... Sabe quando você não tem nenhum medo? Eu só fui, eu comprei a passagem e fui. E aí foi uma viagem que mudou muita coisa. Foi nessa viagem que eu me tornei vegetariana por questões ambientais. Foi nessa viagem que eu descobri o que eu gostava, o que eu não gostava de fazer também. E foi nessa viagem que eu me senti independente e capaz de viajar, de fazer coisas que eu queria fazer. E essa viagem me plantou uma sementinha de querer viajar mais e de querer experienciar outros tipos de viagem. Porque era uma viagem que a gente ficou num lugar aberto e dormia em rede. Então era um pouco... aventura, e foi aí que eu descobri que eu gostava desse estilo de viagem. Quando eu troquei de escritório, eu descobri também que eu não gostava muito de compliance de corrupção, aí eu mudei de escritório, fiquei mais uns anos e foi quando a gente começou a namorar. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria tirar um tempo pra viajar, e sempre me veio a cabeça a Índia, e eu não sei se é porque também você falava muito na Índia dessa época no blog, enfim, coisas antigas, então basicamente essa é a minha história. Eu já tinha, antes de começar o Get Outside, a gente começar a viajar profissionalmente, eu já tinha conhecido uns 40 países, a Índia, uma deles, Nepal também. Mas eu sempre gostei, nas minhas viagens de férias, de buscar experiências que eram fora do comum, né? Então, enquanto as pessoas faziam talvez mais tradicional, os meus colegas de escritório pelo menos, eu sempre buscava coisas diferentes, ou eu ia esquiar, ou ia fazer alguma trilha, ou ia fazer alguma vivência, alguma experiência, como foi na Índia, como foi no Nepal, que fosse fora do usual, e isso virava depois conteúdo pro blog, né? Então também já tinha muito na minha essência esse estilo de viagem que hoje a gente vive muito e compartilha com vocês no YouTube. Inclusive, gente, se você não tá ouvindo esse episódio no YouTube e não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, que tem um contador de... Quantos inscritos o canal tá? Um pouco. Já tá com quase 418 mil, mas ele marca aqui de 1.000 em 1.000, então ele tá com 417, então a gente tá chegando... daqui a pouquinho nos 500, nos meio milhão de inscritos no canal. Mas eu te perguntei o que você faria diferente, e eu acho que uma coisa que eu faria diferente eu acho que a história dos nossos pais
ela também diz muito sobre a nossa criação. Então, meu pai sempre foi empresário, assim, desde o início ele criou um negócio do zero junto com as irmãs dele e vendeu coisa, e antes ele tinha um brechó. Enfim, ele tem esse espírito empreendedor, assim. E a minha mãe já é uma coisa mais da segurança, assim, que sempre quis concurso público. Então ela passou muito jovem para um concurso público, sempre foi muito esforçada, muito estudiosa. E aí eu acho que, que se eu pudesse mudar alguma coisa na minha história, eu teria tido esse estalo do espírito empreendedor do meu pai, que eu acho que isso é algo que eu tenho, sabe? E que não, naquele momento da minha vida, quando eu fui escolher minha carreira profissional, eu não tinha os olhos abertos para isso. Uma breve pausa no nosso podcast para fazer um anúncio muito importante. No dia 6 de novembro vai rolar a nossa Black Friday. E o que vai estar incluído nessa Black Friday? Absolutamente todos os nossos cursos, incluindo o nosso curso de YouTube e o nosso método 1 de 10 focado em fazer você criar vídeos que bombam no YouTube. Mas mais do que isso, tem cursos novos chegando especialmente para essa Black Friday e você vai ter acesso a isso também. Como um curso focado em trabalho com marcas, como que você vai conseguir parcerias de sucesso, como a gente tem feito conseguindo parcerias com Airbnb, Mercedes-Benz, SpaceX, Havaianas e várias outras marcas incríveis que vocês já viram aqui no nosso conteúdo. Além disso, você vai ter acesso vitalício a todos esses cursos, inclusive a nossa comunidade. É isso mesmo, você vai pagar o valor da Black Friday e você vai ter acesso para sempre a todos os cursos que a gente já tem, inclusive os que a gente ainda não tem, porque a gente está sempre trazendo conteúdos novos para ensinar e ajudar vocês a viajarem mais, a trabalharem com marcas, a criarem conteúdo. Se você quer saber mais detalhes da nossa Black Friday e ter acesso a isso, se inscreve no link que eu vou colocar na descrição ou no QR Code que está aqui na tela. E no dia 6 de novembro a gente vai fazer uma live muito especial para revelar tudo para você com relação à nossa Black Friday. Eu acho que eu, por outro lado, já tinha um pouco dessas iniciativas. O próprio blog era uma iniciativa empreendedora, né? Conta um pouco sobre as suas Conta um pouco sobre as suas experiências empreendedoras pra galera aqui, que eu acho que você é curioso. Eu tive uma loja de acessórios de celular e cacarecos da China, que eu vendia por dropshipping. E na época que poucas pessoas faziam dropshipping hoje. Bombou pra caramba, mas era muito trabalho. E aí, pra compensar com o escritório, eu pensava, acho que isso não vai tão longe. Então eu acabei fechando depois de um tempo, né? Era na época que tinha o Peixe Urbano, então vendia lá 5.000 capinhas de celular e tinha que fazer todo o processo, era muito complicado. Mas o blog sempre foi uma atividade empreendedora, né? Eu ia buscando formas de monetizar, ia aprendendo, ia vendo como funcionava esse universo de criação de conteúdo. Então, eu sempre busquei, mesmo enquanto eu estava no escritório, né? Eu sempre no escritório, eu sempre fui promovido rápido, eu sempre me dei bem, eu tive... liderei equipes, a coisa sempre foi muito boa pra mim profissionalmente no escritório. A gente até sempre fala muito que a nossa decisão de largar as carreiras não tá relacionada com eu era infeliz, o meu chefe me perseguia, eu tive burnout, eu queria dar um sentido diferente pra vida porque não tava dando legal no trabalho. Não era nada disso, a gente era bem feliz no trabalho, a gente tinha uma rotina super boa em São Paulo. Só que eu sempre senti que não era o meu universo, né? E aí eu sempre buscava empreender em alguns lugares, tipo assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro de alguma outra forma, então eu abri um negócio ou outro e tal. E quando, na verdade, talvez o meu negócio estava ali embaixo do meu nariz, sempre esteve, que foi a criação de conteúdo compartilhando as minhas experiências de viagem. Aí que você perguntou se talvez eu tivesse feito alguma coisa diferente, talvez eu teria tido esse estalo antes de me tocar nisso. Eu acho que mas teria também dado errado porque você não ia estar comigo. Talvez eu não tivesse com você, não tivesse conhecido você, talvez eu não tivesse a experiência, a maturidade para compartilhar as coisas que a gente compartilha hoje e tal. Enfim, tudo aconteceu, eu acho, ao seu tempo. Mas estava ali embaixo do meu nariz todo o tempo que eu queria criar conteúdo, talvez compartilhar isso profissionalmente. Pra quem não sabe, gente, então só questão de linha do tempo. Eu e o Ale, a gente se conheceu em 2015 e em 2018 a gente começou a namorar. Isso. E em janeiro de 2020 a gente começou a nossa jornada de viagem do Brasil até o Alasca. E aí que vem, né? O que tá por trás? O que estava por trás disso, né? Então a ideia é que a gente compartilhe um pouco de como foi esse processo até o momento de a gente pedir demissão e começar a viajar, né? Então, o que aconteceu por trás dessa decisão toda? Em 2018 a gente se conhece, começa a namorar. E foi muito rápido, porque a gente começa em abril de 2018, em janeiro de 2020, ou seja, menos de 2 anos depois a gente já tinha
ido embora. Teve todo um processo de motorhome, construção, de encontrar a van, mandar construir, né? Mas o que aconteceu foi que a gente começou a conversar. Vamos talvez tirar um tempo fora, vamos tirar um sabático, né? Sair do escritório, fazer uma viagem. Mas sempre foi com a ideia de se dedicar para criar conteúdo no Get Outside, né? Então, tipo, a ideia era... Eu já sabia criar conteúdo, eu já sabia como monetizar, mas eu não ganhava dinheiro suficiente, porque a minha dedicação era muito também limitada. Mas a nossa ideia é, vamos testar, ficar, né, e fazer uma viagem legal, mas também se dedicar profissionalmente a isso. E ver como isso vai render, se isso vai dar certo, não vai dar certo, se a gente vai conseguir fazer grana com isso, se a gente vai gostar de fazer isso, porque também poderia ser uma situação que a gente não gostasse do trabalho, né? Essa ideia de você confundir o seu hobby com a sua paixão pode, a gente sempre fala isso, né? Você pode acabar atrapalhando, estragando a paixão que você tem por viajar, no nosso caso aqui, né? Mas aí a gente começa a trocar ideia e nesse tempo a gente já no YouTube vinha consumindo muito conteúdo de viagem de motorhome, de canais de fora do Brasil, alguns do Brasil também, né? Naquela época eu sei que tinha Vivendo Mundo Afora, tinha o do Norte a Norte, que estava também já viajando na estrada com uma doblô. E a gente via canais de fora também para se inspirar. Não só no estilo de viagem, em ter um motorhome, o que tem que ter um motorhome, mas também isso foi moldando um pouco o que a gente viria a compartilhar da nossa história. Então em 2018 a gente começa a namorar, começa a ter esses papos de, pô, quem sabe, vamos fazer isso. A ideia foi amadurecendo, a gente foi vendo os conteúdos, foi chegando no formato, pô, e se a gente viajar de motorhome, né, como que seria? A ideia inicial era fazer uma viagem mais longa, era viajar o mundo, né, tipo, vamos tirar um tempo pra viajar o mundo. E aí a ideia do motorhome veio como uma forma da gente, pesquisando, né, sobre isso, tá, como que as pessoas fazem viagem assim. E aí tem o mochilão, que a gente já conhecia, né, e tem o motorhome. E aí a gente falou, puxa, talvez por uma viagem longa o motorhome seria uma boa ideia, porque a gente se sentiria em casa e mesmo estando em todos os lugares, estando em lugares diferentes. Então, para uma viagem de um ano, talvez, não sei, a mochila fosse incrível, mas não sei se a gente se adaptaria. Então o motorhome veio como uma forma da gente meio que se sentir em casa, né, mesmo viajando. E aí a gente, nesse momento da nossa história, cada um morava em um apartamento em São Paulo, né, então a gente tinha esses custos duplos. E a gente pensou, bom, vamos fazer isso? Vamos. Então vamos tomar algumas medidas para financeiramente a gente ir se preparando, né? Isso com 1 ano de namoro, né? Isso com 1 ano só de namoro. Então a gente estava no processo de encontrar uma van para mandar construir o motorhome. Aí eu comecei a falar com algumas fábricas, porque de tanto assistir canais no YouTube eu já tinha uma ideia do que tinha que ter, do layout, mas sem a experiência que hoje a gente tem, claro, né? E aí foi que eu cheguei num layout legal, a gente falou, não, acho que aqui seria legal fazer dessa forma. E a gente começou a ir atrás então de uma van para comprar. E aí levou um tempo ali, alguns meses para encontrar. Encontramos uma van 2012 usada, tinha uns 70 mil quilômetros rodados mais ou menos. E aí era para comprar de uma pessoa, uma pessoa física. E aí chegou o momento, eu negociei com o cara, fui lá ver e falei pra Duda, e aí? Se comprar, tipo, agora é pra valer, porque até então tudo era meio tipo assim, vamos, né? Não tinha nenhum movimento mais concreto no sentido de vai acontecer esse projeto. E esse momento foi um divisor de águas, porque na verdade eu não tinha ideia de quanto custava um motorhome. Embora a gente visse um monte de vídeos na internet, a gente achava que, na minha cabeça seria muito mais barato. Então quando eu vi que o carro custava, acho que foi quanto que a gente pagou, né? A gente pagou 80 mil. 80 mil, e que a gente ainda ia gastar, mas o quê? Construção. 80 mil na construção, eu falei, meu Deus. Não é que é um sonho barato, é um sonho caro. Será que faz sentido? Será que vale a pena? Eu acho que nesse momento, se a gente não tivesse já batido uma tela que a gente queria viajar, talvez eu desse pra trás, de falar, será, sabe? Mas a gente, por um impulso, e eu acho que isso também é muito interessante, porque eu tava até ouvindo uma pessoa falando, uma criadora que eu gosto muito, falando sobre dieta, tá? Como começar uma dieta. Porque é muito difícil você sair da zona de conforto. E ela falou uma coisa que é, a lei da inércia diz que um corpo parado tende a ficar em parado e um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Pra você sair do movimento, pra você deixar de ficar parado e começar a entrar em movimento, você tem que dar o primeiro passo. Então você tem que tomar uma decisão e ir, sabe? Então eu acho que também esse susto do tipo, bora, vamos, compra, não sei o que é um pouco do alvoroço,
eu acho que isso também foi bom pra esse projeto ter saído do lugar. Talvez se tivesse dado errado eu teria falado, deveria ter pensado 2 vezes. Mas eu acho que eu não pensar tanto naquele momento foi bom pra que isso saísse do lugar. Por outro lado, eu acho que isso foi algo meu. Eu acho que na cabeça do Ale já era algo muito moldado. Tava muito concreto. Muito concreto. E eu acho que a criação de conteúdo também, a gente vai entrar sobre isso, falar mais sobre isso depois, também já tava muito mais concreta. Tipo assim, eu acho que na sua cabeça as coisas já estavam muito mais bem determinadas. E na minha ainda era uma coisa de vamos ver de qual é. Vamos ver até onde isso vai dar. Você já sabia que você tinha espírito empreendedor quando você resolveu largar tudo e viajar o mundo? Eu não sabia. Eu descobri viajando e talvez eu nunca descobriria se eu não tivesse começado a viajar. Mas essa viagem foi super importante pra eu descobrir isso. E talvez se tivesse dado errado, eu não teria trabalhado empreendendo com isso, mas eu estaria trabalhando e empreendendo com outra coisa. Então em 2018, em 2019 a gente compra a van. E nesse momento eu já tinha definido quem ia construir, foi o Lucas do Motorhome O Sonho, né? Então eu falei com ele, o Lucas inclusive foi buscar a van pra mim, porque eu não tinha confiança em dirigir uma van, não tinha nem carteira também, né, pra dirigir uma van. Então o Lucas foi lá em Guarulhos, a van levou pro galpão dele, começou a construção. Então quando entra nessa fase, tipo assim, beleza, a gente já tá com o Motorhome construindo, agora vai acontecer, né? A gente, nesse momento, seguia trabalhando nos escritórios, né, de advocacia, vida normal. Mas com uma coisa acontecendo, uma coisa muito importante acontecendo nos bastidores, que é definir o nosso futuro, né? Claro que naquele momento a gente não comunicou ninguém no trabalho, porque provavelmente nos mandariam embora, né? Sabendo que a gente não ia mais se dedicar, então a gente seguiu trabalhando, seguiu fazendo o nosso trabalho, mas começou a fase mais intensa de planejamento. De planejamento do motorhome em si, né? Do projeto e tudo mais, mas tipo, o que a gente vai fazer da nossa vida, né? Então, o que a gente foi fazer? A gente foi morar juntos em São Paulo, né, com 1 ano de namoro, mais ou menos. E aí eu nunca esqueço que a gente já vai entrar no papo de família e amigos e como a gente contou isso, qual foi a recepção das pessoas. Mas a gente estava na casa da Duda, da família da Duda lá no Espírito Santo, e a mãe da Duda na mesa, assim, tá, e aí, vocês vão morar juntos? Qual é o plano? Aí o Ale falou bem pra ela, não, a gente vai morar junto pra economizar. Tipo, ela falou, não, então você não ama minha filha? E o plano era viajar, né? Era economizar para um projeto de viagem que a Duda não tinha comunicado à família de uma maneira mais concreta ainda. Eu tinha, porque é isso, eu acho que pro Ale, isso era um projeto de vida. Pra mim, isso era, vou passar 1 ano viajando e vendo o que vai dar, sabe? Então eu acho que, e é isso também, eu acho que pra mim, se não fosse algo que eu tinha na cabeça que era temporário, talvez eu nunca tivesse saído. Se fosse uma coisa do tipo, eu vou porque eu quero trabalhar com isso, que vai ser meu trabalho, que eu vou mudar de carreira, eu acho que eu nunca teria dado esse passo. Então pra mim, eu acho que essa história mental que eu contei pra mim mesma e que eu acreditei durante muito tempo de que seria um projeto com início, meio e fim de 1 ano, foi muito importante. Tanto que até hoje eu tenho um pouco de medo, sabe? Porque agora eu amo essa vida e eu sempre fico pensando, meu Deus, isso não pode ser um projeto temporário. Isso é um projeto de vida. E eu acho que isso também impactou muito no nosso trabalho. Quando eu realizei, eu percebi que não era algo que a gente passaria um tempo viajando e voltaria. Eu vi que era uma mudança de carreira. E naquele momento, pra mim, não foi uma mudança de carreira. Então, quando eu comuniquei pra minha família, eu comuniquei como, eu vou passar 1 ano viajando com um namorado que eu conheci. E eu acho que pra eles isso foi um choque muito grande. Mas calma, a gente já vai falar sobre a família. Porque isso é uma fase muito... Foi uma etapa muito importante. Mas isso de compreender que a gente ia morar junto, talvez tivesse sido difícil pra eles também por isso. Porque, como pra mim era uma coisa temporária, eu falei com eles, não, eu vou passar um tempo viajando. Tá, mas se você vai passar um tempo viajando, vocês não precisam, tipo, morar junto e tudo mais, sabe? Vai, passa um tempo viajando e volta. Mas a parte financeira estava muito atrelada ao que a gente ia conseguir viver na estrada, né? Porque é isso, não tem mágica, né? Você vai precisar da grana para fazer um projeto como esse. E no nosso caso a gente já trabalhava, eu já tinha, quando eu pedi demissão, eu tinha 12 anos de escritório entre estágio e advocacia, né? Sempre tive um perfil de economizar, então eu nunca esbanjei grana. Então eu sempre... Você já juntava dinheiro pensando nisso? Não pensando nisso, mas eu sempre guardei dinheiro... Fui precavido. Né? Então, quando eu recebia bônus ou alguma coisa assim que vinha uma grana legal, isso ia para investimento. Eu não gastava aquilo, né? Eu tinha colegas no escritório que, tipo assim, cara, viviam uma vida esbanjando, muito, assim, que ganhavam a mesma coisa que eu, ou pouco menos, mas, tipo, gastavam muito.
E não sobrava, né? E tudo bem, tá tudo certo, é a escolha. E você acha que isso é uma coisa que é uma característica sua? Veio de família, eu acho. Ou veio de Porque a minha mãe sempre foi muito de economizar também. Hoje eu vejo o quanto que essa questão de educação financeira é importante, né? Quando a gente é jovem, assim. Mas a única coisa que eu vi da minha mãe é que ela era muito econômica e consciente nas compras que ela ia fazer, né? Minha mãe nunca veio de um ambiente, tipo assim, de ter investimentos ou falar comigo sobre, tipo assim, vou investir num fundo aqui. Não, era, tipo, vou no mercado, escolho uma coisa mais barata. Economizava nas coisas da vida, assim. E por isso eu fui tendo essa consciência econômica de que eu precisava economizar. Então eu tinha, quando a gente saiu, eu tinha uma grana guardada já, mas a gente foi bem, assim, fomos estratégicos, né? Como a gente teve ali, entre comprar a van em 2019 e até janeiro de 2020, quando a gente sai, a gente teve talvez um ano de preparação, né? E aqui a gente, como então foi morar junto para cortar um aluguel, porque, né, tinha um aluguel em São Paulo que era caro, então cortamos um aluguel, vendi televisão, vendi coisas que eu tinha. Nós dois vendemos carros, nós dois tínhamos carros, a gente vendeu essas coisas e foi economizando essa grana. A gente também foi vendo... Foi ótimo isso, porque eu fiquei um tempo indo pro trabalho a pé e de patinete. A gente foi vendo cartão de crédito, o que gastava, o que a gente poderia economizar, então foi um momento de reorganização. Ainda que a gente já tivesse uma graninha guardada, que talvez já nos servisse para algum tempo de estrada, a gente foi mais econômico para, tipo, ter uma segurança, porque é isso, né? A gente estava começando uma jornada, mas a gente estava abrindo um negócio, e a gente estava abrindo um negócio que a gente não tinha... A gente tinha pouquíssima experiência, que basicamente era a experiência que eu adquiri com blog, por estar envolvido mais ou menos nesse mundo, né? E diferentemente de uma viagem de mochila, que você precisa de um ticket aéreo, que já é caro, eu acho que a viagem de motorhome, tipo, o investimento que a gente fez no nosso negócio foi o investimento no motorhome, que é um investimento alto para o início de um negócio, sabe? Então eu acho que também pensando nisso, né, quando a gente vê o baque do a gente vai ter que pagar isso, a gente já falou, né, vamos dar uma economizada. Então a gente se programou financeiramente, assim, uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas. É importante você ter uma reserva, né? Claro, se o seu sonho é viver alguma coisa assim, não deixa o dinheiro segurar você, né? A gente conhece, sabe de várias formas que as pessoas conseguem viajar de uma maneira super econômica, fazendo voluntariado, né? Pela Worldpackers. Aí você troca hospedagem pelo seu trabalho, você troca alimentação pelo seu trabalho, então você vai economizando, você vai no ritmo mais lento, você consegue fazer isso de uma maneira mais econômica. Super dá pra viajar com menos. Mas é isso, você vai precisar de dinheiro de alguma forma, né? Seja pro seu transporte, seja pra alimentação, seja pra hospedagem, se você não conseguir. E aí você tem duas possibilidades. Você pode, juntar dinheiro pra enquanto você tá viajando, você só curtir a sua viagem. Ou dois, você pode trabalhar enquanto você viaja, que é o que eu tô falando que muita gente faz. No nosso caso, a gente pensou nas duas possibilidades, né? A gente falou, vamos economizar, porque a gente não sabia como ia ser pra ganhar dinheiro enquanto a gente tava viajando. Mas também a gente quer transformar isso a nossa viagem numa fonte de renda. Outra forma legal também é você fazer pelo Trusted House Sitters. Né, você troca hospedagem por cuidar do gato, do cachorro de uma pessoa que foi viajar, então você se inscreve na plataforma. Vou deixar todos esses links nas descrições aqui do episódio, mas existem formas de você ir economizando. Se o seu sonho é viajar e você não tem grana e não consegue juntar grana, tem formas de você ir de uma maneira mais econômica e ainda assim experienciar. A viagem provavelmente vai ser mais lenta, porque você vai ter que se encontrar nos lugares, juntar uma grana e tal. Mas dá, a gente conhece vários casos de pessoas que mesmo sem grana foi. Só que no nosso caso, e a gente sempre fala para as pessoas, tenta juntar uma grana, tenta no mínimo ter 6 meses do seu custo, porque se você tiver algum problema, tipo, não encontrei trabalho, não consegui, né, o custo, imagina, você sai, pede demissão e aí daqui a pouco em um mês a sua grana acabou, você tem que voltar assim, né, com o rabo entre as pernas. Então, ainda que você prolongue esse sonho para um pouco mais para frente, essa segurança financeira te ajuda até a desenvolver coisas que você gostaria de desenvolver. Então, eu quero trabalhar com YouTube, eu quero criar conteúdo. E isso não acontece da noite pro dia, de você começar a ganhar muita grana para poder bancar a viagem, né? Tem um tempo ali. E aí, se você não tá trabalhando, se a grana tá apertada, né, vai enforcar muito rápido. Então, a gente se programou financeiramente para fazer isso. A gente tinha... Eu não lembro quanto a gente juntou, mas a gente tinha uma folga ali legal pra gente viver 1 ano, 2, sem precisar trabalhar com o dinheiro que a gente tinha guardado, né? Ou até talvez mais. De uma maneira econômica, a gente foi vendo quanto que era o custo de vida na estrada. Isso é um negócio legal de você saber, né? Quanto eu vou gastar na estrada? Então, beleza. Se eu vou viajar e eu vou pagar hotel ou albergue, pousada, e vou comer em restaurante, não sei o quê, você tem um custo.
né? Mas se você começa, tipo, não, eu vou fazer voluntariado, não vou pagar pela hospedagem nem alimentação, pum, seu custo vai lá para baixo, né? Então você vai ter que acabar se encaixando naquilo que o que você guardou, né, vai funcionar para você. Sim. Sobre o que a gente ia fazer com relação ao trabalho. Que a gente estava falando aqui sobre economizar e, né, como você já sabia que era uma coisa que seria mais para longo prazo, a gente precisaria também trabalhar, porque o dinheiro ia acabar uma hora. E aí nesse projeto todo, então, sempre pensa, quando a gente está falando aqui, a gente está falando no momento antes da gente começar a viajar, né? Que foi em janeiro de 2020. Então, todo esse tempo aí onde a gente foi morar junto, fez esses ajustes financeiros e começou a guardar e tal, a gente também começou a pensar, beleza, vamos trabalhar com criação de conteúdo, vamos criar um canal no YouTube, porque a gente já assistia muito a gente no YouTube viajando de motorhome, então a gente via, pô, é legal, e eu vi que tinha audiência, tinha pessoas interessadas no assunto, então a gente pensou, vamos fazer isso, né? Vamos criar o canal no YouTube, vamos se dedicar. O Instagram, vamos começar também a trabalhar melhor o Instagram. E vamos atrás de parceiros. A gente queria encontrar parceiros para trabalhar com publicidade, patrocinar a nossa viagem, né? Diminuindo aquele nosso custo. E aí, o que a gente fez? A gente foi pro Instagram e a gente juntou uma lista de 200 marcas, né? Para quem é mais antigo na nossa história já ouviu a gente contando isso. Então a gente juntou uma lista de 200 marcas que a gente achava que seria legal trabalhar. Que poderiam se interessar. Mas, gente, foi de tudo, desde da padaria da esquina até a Nike. Então a gente ficava, não, a gente corre, exercício, então vamos mandar mensagem pra Nike. Hoje em dia eu vejo isso e eu falo, nossa, a gente foi muito sem noção. E não sem noção não, eu acho que fez parte do aprendizado. Não, mas aquele momento, o nosso Instagram tinha 20 mil uns 20 mil seguidores. Mas 20 mil seguidores, a gente fala isso sem problema nenhum, que foram conquistados com técnicas não legais, participava de sorteio. Por quê? Eu tinha o Instagram do Get Outside, mas eu nunca apareci, não tinha personalidade nenhuma. Eu só fazia as viagens, fotografava e eu compartilhava as fotos ali, mas não tinha dica, não tinha personalidade, eram só fotos bonitas e isso não cativava as pessoas. Então foi 20 mil seguidores que eu ganhei roubando, basicamente, né? Era isso. Segui um monte de gente, algumas pessoas seguiam de volta, depois eu parava de seguir, participei de sorteio, fiz tudo errado. Mas a gente tinha 20 mil seguidores no Instagram. E aí a gente fez uma lista, então, de 200 empresas que a gente poderia ter como parceiro do nosso canal. Posso te interromper aqui um minuto? Se você está começando a criar conteúdo agora, faça uma lista de parceiros, mas faça uma lista de parceiros que façam muito sentido para sua história e que seja realista. Porque você vai perder um tempo, a gente perdeu um tempo na época mandando mensagem para todas essas empresas. E das 200, quantas responderam a Leitios? Aí a gente fez o contato com as 200, né? Pelo Instagram, basicamente, a gente mandava mensagem, aí vinham, legal, parabéns. E aí às vezes vinha, não, manda uma mensagem para esse e-mail aqui. Então, das 200, sei lá, vamos dizer que 50 responderam. Das que responderam, a gente conseguiu contato para, sei lá, 20. E dessas, a gente saiu com 3 parceiros fechados. E aí é interessante falar o seguinte... Mas que já estava ótimo, né? Já estava incrível. Né? Que nos rendia ali uns R$2.000, R$1.500 por mês. Não pagava o nosso custo de vida na estrada, mas também estava ajudando e era um começo, a gente sabia. E isso era um tempo atrás, né? R$2.000 naquela época valia mais do que uma boa grana, né? E aí... O que a gente apresentava para as empresas? Olha, porque a gente não tinha números relevantes, o engajamento era péssimo no Instagram, o YouTube não existia, né? Então o que a gente vendeu foi uma história para as empresas. Olha, a gente vai até o Alasca de motorhome, né? Então vai ser uma jornada que a gente vai passar por vários lugares incríveis, como o Machu Picchu, o deserto do Atacama, o deserto de sal na Bolívia, a Patagônia. E aí a gente pode criar conteúdo sobre sua empresa, sobre seus produtos, seus serviços. E aí algumas empresas toparam. Na real, 3 empresas toparam. Uma delas era a Colda, que era uma empresa de garrafinha, copo térmico e tal. A gente fotografava para eles. A Yu, que é uma empresa de calçados feitos de lã merino e tal, bem legais. E a gente também fotografava para eles nos lugares. E a Warren, que é uma corretora de investimentos, que eu fui um dos primeiros clientes quando eles abriram. Eu descobri pela internet, assim, a história deles, que eles queriam fazer uma coisa mais disruptiva no mercado de investimento e tal. E aí eu entrei na lista de espera e fui o cliente 156 da Warren. Investi lá por 3 anos e aí eu tinha uma carteira de investimento que se chamava Volta ao Mundo, né? Que um dia talvez aquela grana que eu estava investindo ia servir para dar uma volta ao mundo.
E aí, quando a gente tava pra viajar, pra começar o projeto, eu entrei em contato com o time da... Eu tinha um cara que me atendia lá, né, que até hoje atende, que é o Felipe, na Warren. Eu falei, cara, eu podia... Vocês me passariam o contato do pessoal do marketing, porque eu tô saindo do trabalho, eu e a Duda, minha namorada, na época namorada, a gente vai fazer uma viagem de motorhome até o Alasca, a gente queria contar essa história, porque eu investi na Warren com um objetivo, e agora esse objetivo tá saindo do papel, dele, pô, legal, me passou o contato do time de marketing, eu mandei uma mensagem para elas e ela, pô, que legal, a gente vai escrever um artigo no nosso blog e tal. Eu falei, não era isso. Eu queria talvez a gente trabalhar juntos, fazer um projeto onde a gente conte a nossa história, né, crie conteúdo para vocês. E aí fiz umas 2, 3 reuniões com o time da Warren em Porto Alegre, foi muito legal. E aí eles fecharam, né? Foi uma parceria que durou uns 3 anos, então uma boa parte da nossa história foi com a Warren de parceiro, nosso primeiro parceiro mais relevante aí. Eu acho que o diferencial que a gente teve nesse início, embora a gente não tivesse números nem nada disso para apresentar, nem portfólio na época, foi... A gente tinha 2 diferenciais. Um, a história, que era muito legal. Então, o projeto que a gente estava apresentando de dirigir no motorhome do Brasil, do Ushuaia até o Alasca, era algo muito legal. E o segundo, a skill fotográfica, que o Ale já sabia fotografar. Então, Coda e Yu estavam interessados nas fotos. Depois a gente viu, não era na influência, porque a gente não tinha influência na época. E a Warren, de certa forma, também. Estava interessada no projeto, na história. Mas em nenhuma dessas 3 a gente criava conteúdo para as nossas redes, falando para a galera que nos seguia, né? Era para a rede deles. Então, fotografia para que eles usassem, postassem. E no caso da Warren, a gente fazia vídeos todo mês pro canal deles, tipo, dizendo o que aconteceu, por onde a gente passou, então nada era pra nossa audiência. Por outro lado, a gente aproveitou esses 3 primeiros trabalhos pra fazer um portfólio, pra depois a gente poder apresentar isso pra outras empresas e tentar desenvolver a partir disso. E eu acho que desde o início a gente sempre focou, que é uma coisa que eu acho que a gente... Depois a gente vai fazer um episódio só sobre essa parte de trabalho, porque tem muita coisa que a gente pode trazer. Mas desde o início o nosso foco foi na nossa audiência. Então a gente fazia trabalho pra marcas, a gente adorava, mas o nosso objetivo sempre foi trazer um conteúdo legal para nossa audiência, e a partir disso as marcas começaram a vir, né? Acho que foi isso. E é uma coisa que a gente fala, né? Hoje a gente tem curso com, sei lá, 5.000 alunos aí que já participam dos nossos cursos de criação de conteúdo, e a gente sempre fala, foca no conteúdo. Sim. Eu tava querendo mandar mensagem para as empresas, beleza, mas foca no seu conteúdo. Se você não tiver um conteúdo legal, a empresa vai olhar assim, não. Sim. Então não adianta... Essa lista de 200 empresas foi legal, mas a gente tinha alguma coisa para apresentar, né? Como a Duda falou. Tinha a parte de fotografia que era bonita, apesar de não ter um engajamento nas redes sociais, mas as empresas talvez conseguiam ali ver uma... acho que ele consegue fazer fotos legais. E a gente tinha uma história na época que era bem legal, né? De ter pedido demissão, né, da advocacia corporativa para ir até o Alasca dirigindo. Naquela época era uma novidade, então... acho que a gente teve esses trunfos no nosso começo, né? E eu acho que também a gente soube o que o momento pedia, né? Era um momento que o Instagram valorizava muito foto, então a gente oferecia muito foto. Talvez assim, se a gente fosse começar hoje, a gente faria diferente, né? Sei lá, faria vídeo GC para as empresas usarem. Então eu acho que é muito importante você saber o momento do mercado também e o que você tem para oferecer para aquela marca. A gente sempre fica pensando, se a gente fosse do time de marketing da marca, como que a gente veria esse contato? Então eu acho que é legal para quem tá começando a pensar nisso. Mas sobre a escolha profissional, eu acho que uma coisa que é legal dizer é... A gente foi para esse universo de criação de conteúdo porque o Ale, você já tinha familiaridade com o blog, você já gostava de fotografar nas viagens e eu sempre gostei muito de escrever. Então a gente juntou todas essas coisas, né? E era algo que a gente meio que sabia fazer, e também foi algo que a gente viu que as pessoas que viajavam o mundo faziam. Mas por quê? Porque quem estava nas redes sociais mostrando a vida lá trabalhava com isso. Então, naquele momento, a gente não tinha ideia na quantidade de profissões que você pode exercer viajando o mundo. Mas por um lado também a advocacia que a gente trabalhava, e a gente está falando numa época pré-pandemia, não permitia. A advocacia de uma maneira geral não era algo que dava para fazer remoto, né? Hoje em dia super dá. Algumas áreas, né? Nem todas. E no nosso caso, especialmente, nunca que os nossos chefes iam deixar a gente trabalhar viajando de motorhome pelo mundo, né? Não era uma realidade. Então, fazia parte... E não só isso, o nosso processo também estava com... Vamos tentar se dedicar a outra coisa, vamos viver uma experiência diferente. A nossa ideia não era, vamos para a estrada e seguir trabalhando com direito, né? A gente queria fazer alguma coisa diferente, né? E, bom... Juntamos, a gente se conheceu, juntou dinheiro, definiu que ia viajar,
definimos com o que a gente ia trabalhar. E aí chegou a hora de pedir demissão. Mas antes disso, a gente vai fazer um episódio falando mais sobre a parte do trabalho, de como as coisas foram se desenvolvendo pra gente com o YouTube e outras redes sociais. Então, né, já se inscreve no canal ou acompanha a gente nas plataformas onde você tá ouvindo esse podcast pra gente compartilhar um pouco mais desse processo com vocês, né? Então a gente tá indo até mais ou menos quando a gente pede demissão e começa a viajar, né? Não quero passar muito disso, porque isso é papo para outros episódios. A gente vai contar como que a gente foi, né, se dedicando profissionalmente, como que a gente foi desdobrando essa parte financeira do nosso projeto, né? Criação de produtos, coisas que a gente foi tendo umas visões legais de fazer e desenvolver ao longo desse processo todo, né? Mas o que a gente tem aqui agora, na nossa lista de coisas que a gente queria falar nesse episódio, é como foi o processo de pedir demissão. E aí depois a gente vai falar sobre como a gente contou para família e amigos, como foram os primeiros dias da estrada, né, e dicas no final para quem quiser tirar um projeto do papel. Mas agora, então, como foi o nosso processo de pedir demissão? O Ale estava num momento diferente, porque ele estava muito tempo no escritório, mas ele já estava insatisfeito. Nessa altura do campeonato, que era para pedir demissão, ele estava insatisfeito com questões corporativas. Tiveram várias mudanças significativas no escritório que afetaram muito o meu dia a dia, né? Então eu trabalhava com uma equipe super boa, qualificada, com projetos muito incríveis, né? A gente trabalhou em investigações muito grandes, a Lava Jato pela Petrobras, enfim, vários projetos muito legais. Só que naquele momento já, então a gente está falando de 2019, o escritório teve uma série de problemas que foram afastando os clientes grandes, a equipe foi mudando muito, eu fui trabalhando com pessoas que também eu não admirava, não tinha mais aquele tesão de estar ali no escritório no dia a dia. Então foi casando muito com esse momento, né? Enquanto a gente estava se dedicando ao projeto e fazendo essa pesquisa de empresas e de quais vídeos que a gente poderia fazer para o YouTube e criando as coisas e criando uma marca. E o próprio motorhome em construção, a gente acompanhando esse processo de construção. Eu lembro que eu saía às vezes do escritório e ia até o Lucas, que era longe, né, na zona leste de São Paulo, e aí via o que estava acontecendo, acompanhava a obra, voltava para o escritório depois. Esse processo que foi assim me empolgando, cara, vai acontecer, eu vou viajar, foi combinado com o declínio do trabalho, né? Então que foi me deixando sem vontade de estar lá. Então foi mais fácil para mim esse processo de pedir demissão, apesar do carinho muito grande que eu tenho pelo escritório, que me ensinou muito, eu aprendi muito. Tenho certeza que muito do que eu exerci na advocacia eu trouxe para o nosso dia a dia aqui no nosso novo trabalho. Então eu tinha um carinho muito grande por várias pessoas que me abriram portas quando eu não tinha nenhuma experiência. Então tinha que cortar esse cordão umbilical da parte emotiva do escritório, só que por outro lado o trabalho facilitou esse processo por esse declínio que teve na equipe e tudo mais. Então para mim o processo foi mais fácil, né? Eu já estava num desgaste muito grande, então eu não via a hora disso acontecer. Você quer falar para você, antes que eu conte como foi o meu pedido? Ou eu conto meu pedido? Pode contar seu pedido. Então eu vou contar meu pedido. Então... Você fez uma carta? Não, a minha equipe vinha no processo super instável, assim, eu não sentia que eu ia ser demitido em nenhum momento, porque eu tinha muito tempo de casa e também eu trabalhava muito bem ali, só que eu já não queria mais estar ali. Então eu defini uma data, né, que foi um mês antes da nossa saída, eu diria, porque eu queria aproveitar bônus, queria aproveitar o salário entrando, né? Tudo era importante para o nosso projeto. Quanto mais a gente conseguisse juntar de dinheiro, mais tempo significaria que a gente ficaria na estrada se a gente não conseguisse fazer a coisa financeiramente acontecer, né? Então teve um belo dia que eu cheguei na sala da minha chefe e falei que eu estava saindo, né? E esse dia que eu comuniquei também casou com o dia de um comunicado que me deixou muito chateado na equipe, né? E aí ela falou, poxa, ela achou que uma coisa tinha ligação com a outra. E eu também não quis dizer pra ela que eu tava indo fazer uma viagem. Mas eu falei, ela perguntou pra onde você vai? Eu falei, não vou pra lugar nenhum, só tô saindo, né? Não tô feliz e tal. E aí marquei a minha data de saída pro dia da festa de fim de ano do escritório, né? Então foi ali provavelmente fim de novembro, início de dezembro, mais ou menos, a festa de fim de ano, foi meu último dia. E aí, quando eu fiz um e-mail de despedida para as pessoas, para o escritório todo, aí eu comuniquei para as pessoas que eu ia me dedicar a um projeto de viagem, que eu ia dirigir do Brasil até o Alasca,
eu botei as redes sociais para as pessoas acompanharem e tal. Então, pra mim, e aí marquei a data e no dia que eu tive que ir embora foi super tranquilo. Então, não foi um processo difícil pra mim, esse processo de demissão, por todas essas coisas que foram acontecendo. Claro que eu fiquei chateado, eu adorava a resenha do escritório, eu era capitão do time de futebol, eu treinava o time feminino, eu fui disputar torneio de futebol pelo escritório na Irlanda, então eu tava sempre envolvido na resenha, eu gostava muito do clima do escritório, né? Mas era uma decisão de vida muito importante que a gente tava tomando, eu tava seguindo uma paixão muito grande pra mim. Diferente do Ale, no meu caso, eu já tava num momento muito bom no escritório, porque eu tinha uma certa qualidade de vida. Era um momento profissional muito legal pra mim, eu tava num escritório que eu gostava muito, gostava do meu chefe. Eu não tinha nada que me fizesse pedir demissão naquele momento. Eu especificamente não amava a área que eu trabalhava, mas isso era uma coisa que eu poderia ter, enfim, mudado de área ou alguma coisa assim. Mas... E aí, por isso, talvez, como eu tava num momento muito bom, e também porque eu sou muito... Embora eu seja uma pessoa muito otimista e acho que tudo vai dar certo e vai funcionar, eu também sou muito prática. Então, até os 45 do segundo tempo, eu pensava, e se esse negócio der errado? A Duda pediu demissão faltando poucos dias pra viagem. Enquanto eu pedi demissão com um mês de antecedência, peguei o motorhome, a gente já tinha pegado o motorhome nessa época que eu pedi demissão, aí eu comecei a instalar umas coisas, eu já tava, tipo assim, eu já tava focado no projeto. A Duda foi trabalhar no escritório até os últimos dias, assim. Eu não lembro se eu pedi demissão com 15 dias ou com um mês, assim. Mas foi... Enfim, pra mim não foi difícil. E eu falava pra ela, cara, pede demissão, você tem que avisar ela, vamos esperar mais uma semana. Eu falei, não tem que esperar, já é, vambora. Pra mim não foi difícil pedir demissão. Mas é isso, eu achava que talvez, sei lá, vai que acontece alguma coisa e não dá certo. Então eu acho que talvez eu não acreditava que esse projeto de fato, sei, aconteceria. Talvez fosse isso, assim. E aí um belo dia, quando, enfim, tava tudo certo pra gente sair, já tinha motorhome, já tinha data, já tinha roteiro, já tinha planejamento com relação ao trabalho, a gente já tinha contato com as marcas, já tinha algumas marcas fechadas. Aí eu conversei com o meu chefe, ele foi super legal na época. E aí eu lembro que eu fui conversar com o sócio do escritório, depois de conversar com o meu chefe. Né? E aí o sócio do escritório que eu trabalhava falou, Duda, que loucura, não faz isso, tira 3 meses, aluga um motorhome nos Estados Unidos e faz uma viagem pelos Estados Unidos. Eu pensava comigo mesmo, ele não tá entendendo ele falou uma frase muito emblemática. Qual que é o meu objetivo. Ele falou uma frase muito emblemática, né? O que você quer viajar na América do Sul? Não tem nada na América do Sul. E aí por um segundo eu falei, nossa, será? E também por outro lado, eu ficava pensando assim, pô, nunca falou que eu poderia tirar 3 meses e viajar de motorhome pelos Estados Unidos antes. Se tivesse me falado isso antes, que eu poderia tirar uma licença. Mas enfim, ele foi também muito legal e apesar dessa fala aí, ele foi muito bacana e falou, não, se você resolver voltar. E eu acho que isso é uma dica que eu daria pra todo mundo, assim. Se você tem... Sempre tenta sair bem de onde você tá, sabe? Porque eu acho que isso que me deu a segurança de sair. Sim. Saber as portas ficaram abertas. Né? Saber que eu não saí porque eu fiz nada de errado, eu não saí porque... Tipo, eu fazia um trabalho bom, né? Eu me dava bem com as pessoas, eu fazia um trabalho legal, eu gostava, eu me dedicava. E eu saí porque eu tive outro projeto de vida. E aí eu sei que se eu precisasse trabalhar em algum outro lugar ou voltar pra lá, talvez, se tivesse a oportunidade, as portas poderiam estar abertas pra mim, se não lá em outro lugar. É claro que se fosse um lugar tóxico, que as pessoas te tratam mal e tal, né? Você não vai ter essa consideração, mas eu tenho muita gratidão por tudo que passou. E eu acho que isso me deu segurança de sair. Saber que se qualquer coisa acontecesse, eu tava bem pra voltar. Depois disso, processo de contar pra família e pros amigos. Aí veio uma parte bem legal, né? As nossas famílias reagiram de uma maneira diferente, os nossos amigos também, né? Tem amigos que falaram, caramba, que incrível. Outros assim, legal. Tipo assim, na cabeça assim, vocês estão doidos. Não, eu acho que a maioria das pessoas, todo mundo, mesmo os que reagiram bem e os que reagiram mal, a maioria das pessoas não entendeu, eu acho. Tipo assim, como assim? Porque, na verdade, não tinha ninguém que eles acompanhavam. Hoje em dia, por exemplo, a nossa família, os nossos amigos acompanham os nossos vlogs. Eles sabem como é viver na estrada, como é a nossa rotina, como é o nosso dia a dia. Naquela época, eles não tinham essa visão de como que seria viajar, que seria legal e que daria certo, e que a gente teria um trabalho maneiro. Então eu acho que eles não tinham meio que o que pensar, sabe? Tipo, não tinha referência. Como que vai ser isso, entendeu? Sim. Pra falar pra minha família, foi bem mais fácil, porque a relação que eu tenho é muito diferente da relação que a Duda tem com a família dela, né? A minha relação com a minha família é muito mais... Desapegada. Não só desapegada, mas... Eu fui morar fora da Inglaterra com 18 anos. Né? Eu fui muito novo. Depois eu voltei mais velho e tal, mas...
eu sempre fui mais independente da minha família, né? E a minha mãe, por um lado, meus pais foram... Eu tenho 4 irmãos, tenho 3 irmãos, né? 2 por parte de pai e o mais novo, que é o Lucas, que quem assiste o nosso canal já viu ele por aqui. Então eu e o Lucas vivíamos juntos com os meus pais. O Lucas é parte de pai e mãe, né? E aí meus pais se separaram quando eu era muito novo. Então eu fui por muitos anos, né, o homem da casa ali. Então a minha mãe sempre respeitou muito as minhas decisões. Eu sempre fui muito independente. Então quando eu fui morar em São Paulo, depois disso eu, né, me formei na faculdade, fui morar em São Paulo, já tinha um trabalho bem legal. Quando eu tomo essa decisão e comunico com a minha família, minha mãe fala, tá bom, né? Tipo, eu senti que, tipo, eu acho que vocês não deveriam fazer isso, porque, pô, você já dedicou para uma carreira, né? Minha mãe também veio do interior, lutou muito para conquistar as coisas, veio de uma situação super mais simples, né? Sem acesso a muitas coisas, e aí foi pra capital. Então, claro, na visão dela cara, quando tu tem um trabalho que ganha bem, segura, porque a vida é difícil, né? E quando a gente que já nasceu com mais privilégios em razão do que os nossos pais lutaram, a gente já tem uma visão de eu posso arriscar, porque eu tenho essa condição mais tranquila que vai me segurar, né? Então minha mãe super respeitou a minha decisão, mas eu senti que no fundo eu não faria isso, acho que vocês estão fazendo uma cagada. É claro que ela se preocupou, até hoje ela se preocupa muito com várias coisas mais relacionadas à nossa segurança na vida na estrada do que qualquer outra coisa, mas não foi uma decisão que, vou falar do meu lado da família, ninguém falou assim, cara, que irado, vai lá e vive isso, vai ser incrível. Todo mundo assim, pô, legal, né, tomara que vocês se dê bem aí, se divirtam, mas sempre ficou aquele coisa no fundo, tipo assim, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa errada com a vida, né? E esse foi o processo de contar pra minha família. Sim. Na Duda foi mais tenso. Do meu lado foi... A minha família é muito mais apegada que a família do Ale, assim. Eu sou muito mais apegada a eles. A gente faz tudo junto, aquela família italiana que faz almoço, que todo mundo grita. Então a gente sempre foi uma família muito unida. Então mesmo quando eu fui morar em São Paulo, assim, que eu morei fora, eu sempre fui muito apegada a eles. E sou até hoje, assim, né? Ela liga pro pai todo dia. Eu ligo pro meu pai e dia sim, dia não. Mentira, mas eu ligo pra ele... dia sim, dia não, eu acho. Todos os dias. Todos os dias. Pai, amo você. Mas enfim, quando eu fui contar pra minha família, já foi mais tenso, gente. Ninguém praticamente apoiou a minha assim. Hoje eu acho que eu posso contar com mais... Deixa eu respirar. Hoje eu posso falar tranquilamente sobre isso, a gente ri sobre isso, mas foi muito difícil. Porque ninguém falou, vai lá e vive e curte. A minha mãe, com 21 anos, passou num concurso público pra juíza. Porque ela sempre foi muito inteligente e voltada pro trabalho. Então, a minha criação sempre foi pra ser uma mulher independente e trabalhar. Tipo, vai trabalhar e seja uma mulher independente e ganhe seu dinheiro. Tanto que, mesmo meu pai tendo uma empresa, nunca me foi aberta a possibilidade de trabalhar com meu pai. Sempre foi, segue o seu caminho, siga a sua jornada, porque na cabeça da minha mãe eu não podia depender de ninguém, eu tinha que ganhar o meu dinheiro e ganhar minha vida, porque pra ela foi assim. Pra ela teve que ralar, fazer um concurso público, passar no concurso público e, puxa, você passou no concurso. Pra pessoa que passa no concurso público, você quer aquela segurança de um trabalho. Você entender, e assim, eu acho que isso também é uma coisa que mudou muito depois que eu pedi demissão. Que eu vi que as coisas não são tão estáveis assim quanto parecem. Então, dos nossos colegas de escritório hoje em dia, tem eu acho, que tá no escritório, 2 que estão no escritório. No máximo. Todo mundo já mudou. De escritório, de área, de setor, de vida. Então, naquele momento, tipo, pra mim, era tipo, meu Deus, eu tô pedindo demissão pra viajar o mundo, né? E como vai ser a segurança, porque o trabalho era o que me dava segurança. Quando, na verdade, gente, você pode ser demitido a qualquer momento. Veio um fato importante, né? Logo depois, quem se atentou ao calendário aí, a gente começa a viajar em janeiro de 2020 e 2 meses depois começou a pandemia. Então, mostrou pra todo mundo que, cara, a instabilidade, ela é latente. Ela vive, né? Fictícia. Então, mas na cabeça dos meus pais, você trabalhar no escritório, em São Paulo, né? E ter essa estabilidade, não importa. E não tem muito isso de ter propósito e ser feliz no que você faz. É sobre você ter dinheiro pra pagar suas contas e viver a vida, sabe? Porque pra eles foi assim, eles tinham que ter dinheiro pra viver a vida. E como pra minha mãe isso foi muito difícil de construir, eu acho, um trabalho que ela pudesse ter certa estabilidade, quando eu contei pra ela
ficou acho que 1 ano sem falar comigo. Sei lá, 6 meses sem falar comigo. Foi muito difícil pra mim. Acho que foi... Como a gente é muito apegada, foi a coisa mais difícil que eu passei, assim. E... Hoje em dia, ela já aceita melhor. Acho que ela já entendeu que não é uma coisa temporária, que é uma coisa definitiva. E ela fala comigo sobre isso, mas assim, foram muitos anos pra chegar nesse ponto. Já meu pai, no início, também não apoiou, mas ele falou, minha filha, a vida é sua, são suas escolhas. A consequência das suas escolhas, você que vai ter. Então, se você tá escolhendo isso, né, eu sempre vou estar aqui pra você, mas saiba que, né, toda escolha tem suas consequências e que quem vai colher essas consequências são você. Eu nunca vou esquecer ele me falando isso. Eu falei, tá bom, pai, eu vou testar, vou ver de qual vai ser. E aí, quando a gente saiu pra primeira parte do nosso projeto, que veio a pandemia, a gente teve que voltar pro Brasil e ficar um tempo. Até ali, as pessoas ainda não levavam muito a sério. Eu acho que o jogo virou pra todo mundo, assim, pra nossa família, pra minha família, especificamente pros meus amigos, quando a gente retomou o projeto do Alaska. Em abril de 2022. Abril de 2022. Porque as coisas já estavam fluindo melhor, a gente já tava ganhando dinheiro com isso, tipo... ganhando dinheiro que possibilitasse isso ser uma fonte de renda mesmo e não uma coisa só pra... Acho que não só o dinheiro, porque as pessoas não sabem, né? Tipo, Sim. se eu tô ganhando ou não tô, elas não Sim. têm acesso à conta bancária. Mas acho que as pessoas foram vendo também um pouco do... que as redes sociais estavam super dando certo, estavam crescendo, que a gente tava conseguindo trabalhar com marcas interessantes, legais. E isso foi dando uma ideia, tipo assim, tá, eles estão conseguindo. Não sabia quanto, né? Não sabia, tipo assim... Sim. Mas acho que mais que a questão financeira é... Por um lado é um pouco do status de ver assim, pô, eles estão trabalhando com marcas legais, então Sim. deve estar dando dinheiro, Sim. né? Eles estão fazendo conteúdos legais, então eles estão felizes também. E aí eu acho que foi aí que o jogo mudou, assim, e eu fico muito abalada com isso, de pensar nesse início, porque a verdade, gente, é que a maioria das vezes quando você vai tirar um sonho do papel, a maioria das pessoas vai falar com você que você... Dependendo do que for, né? Que não vai dar... Não que não vai dar certo, mas talvez as pessoas, elas não te contem isso, mas você vai entender que elas talvez não achem que é uma boa ideia, ou que talvez não acreditem naquilo. E no fundo, ninguém precisa acreditar, né? Você precisa acreditar. E pode ser que tivesse dado errado. Mas quando as pessoas mais importantes pra você não acreditam, aí é muito difícil. Isso que eu acho, assim. E pra mim foi muito difícil por isso, assim. Eu acho que quando as pessoas... Aí é uma parte interessante, assim, da gente tá falando de você ir atrás dos seus sonhos, né? A gente fez o sacrifício de sair das carreiras, né? Que a gente, enfim, dedicou anos pra faculdade, mais não sei quantos anos de escritório e teve que fazer E aqui a gente tá falando de 2 pessoas privilegiadas, né? Que eu acho que é legal dizer. Mas a gente teve que fazer esse movimento e a gente, planejou muito bem. 2, existiam várias pessoas que conseguiram ter sucesso financeiro e uma vida legal fazendo o que a gente estava querendo fazer. Sim, então, sim. A gente tinha um planejamento, uma ideia, uma estrutura, uma estratégia do que fazer. E na nossa cabeça também a gente vai fazer essa viagem até o Alasca em 1 ano e meio, e a gente, se der certo, sucesso, deu certo, foi legal. Se não der certo, tipo, pô, a gente não conseguiu fazer dinheiro, ou, pô, não gostei de trabalhar com isso, que saco ficar criando conteúdo, filmando, eu queria só viajar, a gente voltaria. Com uma história pra contar. Voltaria pro escritório, portas abertas, voltaria pro mercado, foi um sabático, e a gente teria tirado essa dúvida da cabeça de tipo assim... Sim. Será que... Testamos, será tentamos que e a gente já viu que não rola. Sim. Né? Porque eu acho que o mais importante é isso, é você testar. A gente tem um vídeo no canal que é o nosso vídeo de apresentação, que é lá de 2020, a gente até que deveria gravar um novo, que a gente fala que falhar é melhor do que se arrepender. Que é uma frase que a gente tem até aqui do que lado. tá até aqui do lado. Failure feels better than regret. Sim. E que a gente não queria chegar com 80 anos e olhar pra trás, né, uma carreira inteira dedicada à advocacia. Sim. E pensar assim, pô, a gente, quando era novo, poderia talvez ter tentado fazer aquela viagem que a gente queria, né? Não mudaria nada na nossa carreira, em tese, se a gente voltasse depois de 1 ano e meio e tentasse, assim. A gente talvez ia se recolocar, provavelmente, né, no mercado, a vida ia seguir. Então a gente não queria não ter tentado, né, visto que a gente estava com esse desejo. Mas o que eu queria falar é que o que eu quis dizer é que a gente planejou muito bem. Então na nossa cabeça tinha uma estrutura
do que a gente poderia fazer. Não era algo muito improvável. E também não era o fim do mundo se desse errado. Porque eu acho assim, pode ser que as pessoas que você mais confia, que você mais tem relação, coloquem água no seu chope, elas sejam contra o seu sonho, não apoiem, acho que você viajou. E elas podem estar certas, né? Você pode estar, tipo... Errado no que você está querendo fazer. Mas é muito importante isso, assim, cara, planeja, busca as informações, vai atrás, porque se esse é seu sonho, você não pode colocar isso na conta das outras pessoas aprovarem. Você tem que... Por outro lado, uma coisa que eu acho que a gente fez errado... Por outro lado, meu pai estava certo. É meus sonhos, minhas consequências, né? Enfim. Totalmente certo. Né? Mas uma coisa que eu acho que eu fiz errado, especificamente, eu acho que você também, vendo agora aqui. A gente planejou tudo muito bem, e hoje em dia eu já faço isso diferente. Mas o nosso planejamento foi silencioso. O nosso planejamento foi muito eu e você. Então a gente estava muito alinhado sobre tudo. Mas as pessoas ao nosso redor não tinham ideia dessa movimentação. Mas eu acho que não mudaria nada. Você acha que não? Não mudaria porque nada. Assim, foi um baque muito grande, porque tipo, hoje em dia quando a gente tem um projeto, sei lá, por exemplo, vou escrever um livro. Eu já falo do meu papai, tô querendo muito escrever um livro. O que você acha disso? Eu vou entrar com contato com não sei quem. Sabe, tipo... Mas é diferente. Hoje em dia as pessoas ao meu redor estão mais envolvidas nos meus projetos, porque eu falo mais isso. E por um outro lado, eu também acho que é importante a gente preservar certas coisas do planejamento, porque também tem muito olho gordo por aí. Eu não acredito nisso. Você não... eu super acredito. Eu não acredito no olho gordo. Eu super acredito. Eu acredito... Assim, mas enfim. Mas você é assim mesmo. Ali quando a gente tem um projeto, ele fala, vamos postar no Instagram. Eu falo, não, vamos postar no Instagram só quando a gente tiver. Eu acho que não mudaria nada a gente compartilhar isso com a nossa família antes, porque o preconceito era muito grande. E eles não conseguiam... Talvez só pioraria, né? Eles não conseguiriam de nenhuma forma vislumbrar o que a gente tinha vislumbrado já. E por uma série de coisas também, né? Como eu falei, tem a questão da história de vida das pessoas, né? Que o contexto dos seus pais e dos meus pais era muito diferente do nosso contexto de, tivemos acesso ao mercado de trabalho e vamos mudar de carreira, sabe? Sim. Na época deles não tinha essa possibilidade. Era trabalhar, ganhar vida e propósito, felicidade, a gente busca em outros aspectos da nossa vida. É uma questão geracional também, né? Sim. Mas, enfim, então se você tem esse sonho, mesmo que a sua família seja contra, não deixe de correr atrás se você vê que faz sentido, se você acredita nisso, né? Sim. Vamos pro próximo tópico. Então, gente, já indo pro fim do nosso episódio de hoje, a gente tem aqui como foram os primeiros dias de estrada. A gente vai compartilhar ao longo desses próximos episódios aqui no podcast um pouco mais sobre toda a parte de trabalho financeira, quanto custou esse projeto. A gente, né, enfim, quer contar um pouco mais dessa trajetória para vocês. Mas a gente queria falar um pouco como foram os primeiros dias de estrada, né? Porque acho que tem vários aprendizados que você pode tirar daí. Então a gente pegou a van. E no dia 20 de janeiro a gente parte de São Paulo rumo a Ushuaia, o sul da Argentina, que era a primeira grande etapa. Então a gente passa, sai ali, Paraná, Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dá tchau pra minha família. A gente leva a van para fazer uma revisão, né, porque ela já estava parada para construção e a gente teve um baque financeiro muito grande, lembra? A gente teve que trocar os 4 bico-injetores na primeira semana de viagem. Isso deu 16 mil reais. Quando a gente olhou isso assim, o quê? 16 mil, a gente chorou pro cara da oficina, o cara falou assim, acho que vocês vão ter que mudar um pouco a viagem de vocês, então. Meio que, tipo, gente, é isso. Então a gente teve um baque muito grande com a van. Aprendizado, se você quer fazer motorhome, primeira coisa, não pensa nada da casa. Tipo assim, o carro tá bom, a mecânica tá boa, porque o custo quando vem pesado, você vai ficar na mão em algum lugar, é horrível. Então a gente teve esse baque muito grande, né? Mas enfim, passamos, a minha família conheceu o motorhome. A gente partiu para o Uruguai. Primeiro mês de viagem a gente achou que tava de férias. Era restaurante, era tipo, não, vamos jantar fora, vamos tomar vamos no bar, não sei o quê. Quando a gente parou no fim do mês e viu quanto custou aquele primeiro mês, a gente falou, não vai dar. Não vai dar. Não é por aí. Então a gente teve que ajustar nossa mentalidade. A gente não tá viajando de férias. Essa é a nossa nova vida, né? Isso significa, cara, a gente tem que estabelecer uma rotina, a gente tem que ir no mercado, tem que cozinhar em casa, tem que, né? Não dá pra viver achando que a gente tá viajando de férias, né? E aí a gente percorre uma boa parte da Argentina, a carretera austral no Chile, foi muito legal, então a gente estava conhecendo a liberdade, vendo a estrada, já estava muito encantado desde o início, né? Trabalhando muito, gravando, fazendo conteúdo para as empresas que a gente tinha feito a parceria. E a gente chega em El Calafate, né? Quem acompanha a nossa história, o nosso canal já sabe. E aí a pandemia a gente já vinha ouvindo da pandemia, mas era algo distante, estava longe ainda. Mas aí vem os primeiros casos onde a gente estava, fecha a cidade. A gente
pediu demissão para viajar o mundo. 2 meses depois o mundo falou, ninguém vai a lugar nenhum. Todas as fronteiras fecham. A gente começa a repensar nosso trabalho. Tipo assim, cara, o que a gente fez? E agora o que a gente vai fazer, né? Ficamos naquela expectativa. Vai mudar, vai abrir fronteira, vai fechar. A gente, né, eu lembro que a cada 2 semanas tinha um pronunciamento do presidente da Argentina falando sobre o estado. A gente queria tentar chegar em Ushuaia, só que para isso tinha que cruzar a fronteira para o Chile, fronteiras fechadas. E as cidades na Argentina foi em lockdown, a gente não conseguia sair da cidade. E aí foram momentos ali de reflexão, de desafio, né? A gente tava num hostel, o motorhome já fechou, a gente estacionou o motorhome, ficamos num albergue lá de uma amiga, junto com outros amigos, quem acompanha essa história viu já. E a gente refletia, né? Pô, será que a gente volta pro Brasil, volta pro escritório, mas também muita incerteza no mercado de trabalho, né? Um mundo virado do avesso. E a gente pensou, cara, vamos viver aqui, vamos criar o conteúdo do que a gente já viveu, vamos começar a trabalhar e focar mais em planejar as coisas. A gente foi desenvolvendo produtos, foi tendo várias ideias, então esse momento pra gente foi desafiador, mas foi importante de uma certa forma, porque a gente meio que botou ordem na casa, né? E começamos a buscar novos parceiros, a ir atrás das coisas, mesmo no universo da pandemia. Só que dos 3 parceiros que a gente saiu, 2 foram embora em razão da pandemia, ficou só a Warren, mas depois a gente conseguiu desenvolver outros projetos com a Warren, a coisa foi acontecendo, mas foi um momento de muito desafio, e que nos próximos episódios a gente vai contar então como essa história se desenvolveu a partir desse momento da nossa vida para a vida na estrada. Então, para a gente encerrar esse episódio, a gente sempre quer deixar alguma coisa mais prática para você. Então, dicas para quem quer fazer um projeto como o nosso, viajar o mundo, se dedicar à criação de conteúdo e tudo mais, né? Ou mudar de carreira, né? A gente já deu, quem já pescou ao longo do episódio o que a gente fez, já consegue ter uma ideia, né? Mas eu acho que é um planejamento mínimo que você tenha, né? De tipo, cara, o que eu vou fazer, quanto vai custar, quanto eu tenho de dinheiro e quanto seria o meu custo mensal, mais ou menos, né? A gente conseguiu manter uma média ali de 5 mil, 4 mil reais por mês, os 2 vivendo nesse começo da viagem, né? Mas lembrando que a gente pagava combustível, né? Quando o motorhome rodava, a gente tinha o custo de pedágio, a gente tinha o custo de alimentação, eventuais manutenções do carro. Eventuais manutenções do carro. Então, se você quer fazer um projeto e a grana é mais apertada, você consegue diminuir isso com algumas formas, como a gente comentou, né? De você ter ali trocar a hospedagem pelo seu trabalho, e assim você vai diminuindo o seu custo. Então, planeja muito bem o que você quer fazer, o quanto você tem de dinheiro, quanto você vai precisar de dinheiro, quanto você vai gastar por mês, e fala, não vai dar. Não vai dar? Começa a usar essas alternativas de voluntariado, de house sitting, pet sitting, para diminuir os seus custos, e aí você consegue prolongar um pouco mais a sua vida na estrada, né? Falando de uma forma mais ampla, assim, de uma mudança de vida ou algo assim, eu diria pra você se enganar um pouquinho. Eu acho que é bom, assim, você pensar em uma coisa que nem eu fiz, assim, de se enganar no início, de ser um projeto de início, meio e fim, sabe? Pensa num projeto, tipo, se envolva no projeto como se fosse o projeto da sua vida, mas também estabeleça um plano final para esse projeto, sabe? Tem um projeto de curto prazo. Porque eu acho que quando é uma coisa muito de longo prazo, é muito fácil a gente se perder no processo. Então, até hoje, eu acho que a gente tem pequenos projetos, foco de pequenos projetos, né? Então, em um momento da nossa trajetória, os nossos infoprodutos foram um super foco do nosso projeto. Hoje em dia, o nosso canal no YouTube já é o foco principal do nosso projeto. Então, a gente tem também focos, né, pra gente se envolver, né? Projetos que a gente se envolve num curto prazo. Então, eu acho que essa é uma dica que eu daria. Se engane um pouco no início e pense como se fosse uma coisa para um ano, tá? No próximo ano, onde eu quero estar e o que eu preciso fazer para chegar até lá. E aí, sobre a parte de trabalho, eu acho que, assim, existem hoje muitas profissões que às vezes a gente olha no YouTube assim, pô, eu queria fazer isso, queria ter um canal no YouTube, mas às vezes você já tem um trabalho que já te permite ter essa mobilidade, né? Essa liberdade de você poder viajar. Então, pô, isso é incrível. Se você pode viajar o mundo com o trabalho que você já tem, pensa muito bem se você quer ter um canal no YouTube, né? Porque o que as pessoas acompanham da nossa jornada no YouTube é a parte legal, né? Tem uma parte de bastidor que é muito grande, né? De muito trabalho, de lidar com... Mas que também é muito legal. Com burocracias, de lidar com várias coisas. No nosso caso, a gente ama muito o que a gente faz, né? Então, a gente acaba entregando, né, coração ao máximo pro que a gente faz, né? Mas entendo que
tem um trabalho muito grande por trás também que nem todo mundo vai querer fazer, né? E aí eu acho que às vezes jogar todas as suas esperanças nisso, tipo assim, eu vou ter um canal no YouTube e vai dar certo, pode frustrar você se não der certo da forma que você imaginava. Existem várias formas, eu acho que todo mundo pode ter um canal no YouTube, né? A gente tem um curso que ensina as pessoas a terem um canal no YouTube. Em breve vem a nossa Black Friday, então fica de olho e se inscreve lá no nosso canal de transmissão do Instagram que a gente vai compartilhar. Mas a coisa não acontece da noite pro dia. No nosso caso, foi rápido. Em 4 meses, a gente conseguiu estar ganhando mais do que gastando, mesmo nesse contexto de pandemia. E a partir daí, nosso projeto só cresceu financeiramente, né? Com muito trabalho, muita dedicação. Mas para muita gente não acontece em 4 meses. Vai demorar muito mais, né? Então é importante você ter em mente qual é o seu objetivo. É viajar o mundo? Beleza, então você vai encontrar as formas de fazer isso, né, financeiramente. Como eu falei, existem várias aí que você pode desenrolar, né? Mas se você botar o seu sonho, né, meu sonho é ter um canal no YouTube e não viajar, no caso, se você quer dedicar o seu canal à viagem, pode ser que não seja muito produtivo, que você acaba se frustrando, porque as coisas podem não acontecer de uma hora para outra, né? Se eu pudesse te dar uma dica final, seria... Tipo, toda vez que a gente vai falar em algum lugar, as pessoas sempre perguntam, tá, mas qual foi o estalo, né? O que aconteceu que de um dia pro outro vocês viram? E aí o que eu penso é, gente, não teve estalo nenhum, não foi de um dia pro outro. Foi todo um processo, né, de muitas incertezas, então não é que a gente estava 100% seguro de tudo o tempo inteiro. E não teve um estalo um dia. Tudo isso pra dizer que não vai ter um momento perfeito pra você pedir demissão. Não vai ter um estalo, a não ser que aconteça algo muito... sei lá, algo muito impactante na sua vida, sei lá, você perde alguma pessoa importante pra você, alguma coisa que vá gerar alguma coisa que vá te tirar da sua zona de conforto, é muito difícil isso acontecer. Então, eu acho que cabe a você dar o primeiro passo pro que é importante, pra onde você quer chegar. Se você não tá feliz com o que você tá fazendo hoje em dia, nada vai mudar se você não tomar a decisão e não dar o primeiro passo. Se você tem vários problemas na sua vida de ordem pessoal aí, viajar o mundo, talvez você só vai levar esses problemas junto com você. Não necessariamente isso vai resolver os seus problemas. Eu acho que os estalos vieram depois que a gente pediu demissão e começou a viajar. Então, depois que a gente pediu demissão, eu percebi que nem tudo é tão estável assim, que tudo muda muito rápido. A pandemia veio pra mostrar tudo isso. Mas tudo isso fez parte, né, da nossa trajetória, da nossa jornada. Não teve é isso, então vou mudar a minha vida. Então, se eu pudesse te dar uma dica se você quer fazer algo diferente, dê o primeiro passo, mesmo sem ter 100% de certeza. Faça o máximo que você pode pra planejar tudo, mas coloca uma data de saída e vá, porque a vida é muito curta, passa muito rápido. Você daqui a uns anos vai olhar e falar, puxa, eu podia ter tomado aquela decisão e ter saído. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do nosso podcast. A gente vai ter 10 episódios nessa primeira temporada, então se inscreve no canal aí para acompanhar, se você está assistindo pelo YouTube, ou acompanha a gente nas outras plataformas onde você pode também ouvir e assistir esse podcast. E a gente vê vocês então no próximo episódio. Mas antes, você não acha que a gente deveria abrir aqui pra mostrar pra galera a vista? Será? Mas já anoiteceu. Vamos abrir aqui, vamos ver se vocês conseguem ver a vista. Segurou? Nossa, não só anoiteceu, como fechou. Uma neblina que fechou. A gente não consegue enxergar 5 metros. Esse episódio foi gravado diretamente do Lesotho. No próximo episódio, talvez a gente já esteja na África do Sul, não sei. É um podcast itinerante, a gente vai gravar na estrada. Em alguns momentos a gente vai conseguir compartilhar a paisagem com vocês, em outros não vai dar, né? Essa é a nossa vida na estrada.